Fala, gente, tudo bem? Meu nome é Vitor, estou aqui de novo com vocês para resolver algumas questões nessa série aí de questões que a gente vai resolver. Novamente, eu estou aqui resolvendo algumas questões gratuitas do site Gabarit. Então, vamos lá, gente, sem mais delongas, vamos logo seguir, que é importante a gente agilizar isso o quanto antes. Vamos lá. Essa é a primeira questão, considerando a finalidade do controle de estoque, que é a finalidade do controle de estoque de manter a informação confiável acerca dos níveis de movimentação física e financeira de estoques necessários ao atendimento da demanda, evitando-se a superposição de estoques ou desabastecimento do sistema. Julgue os itens que se seguem. No inventário, todos os itens em estoque devem ser conferidos nas prateleiras e comparados com a quantidade informada nas fichas de controle. Questão tranquila, a questão tá aqui que é certo, beleza? Beleza? Isso é interessante, porque muitas vezes a gente tem ali um sistema, né? Tem um sistema e tem a ficha de prateleira, que às vezes, por algum motivo qualquer, né? Algumas farmácias ainda seguem esse sistema aqui, né? Assim, ela é interessante quando você mantém a informação confiável da ficha de prateleira, né? Agora, se você todo o sistema vai precisar de ser abastecido, todo o sistema. Mesmo que seja um sistema autônomo, que você use código de barra. Se você não leu o código de barra ou leu o código de barra errado, vai dar problema no sistema. Então é interessante, toda a informação até o momento que nós temos na farmácia precisa de ser abastecida, né? Você abastece quando recebe itens, abastece quando faz uma troca, ou devolve, ou tem perda por avaria ou por validade. Entendeu? Se você não faz se você não movimenta o sistema, isso vai continuar dando problema. Entendeu? E é o motivo de muitos erros nas farmácias, né? Que é essa questão do abastecimento do sistema. Mas tudo bem, questão certo, né? A afirmativa está certa. Vamos partir para a próxima. Considerando que a finalidade do controle de estoque é manter a manutenção confiável acerca dos níveis de movimentação física e financeira, de estoques necessários ao atendimento da demanda, evitando-se a superposição de estoques ou abastecimento do sistema, julgue os itens que se seguem. A classificação ABC, vamos lá, marcar aqui, ABC, dos itens estocados define quais medicamentos precisam ser comprados com maior urgência. Interessante. Ó, bom, não sei se vocês se lembram, mas a classificação ABC é importante, né? A classificação ABC e XYZ. No caso, a questão aqui é só pela ABC, mas essa questão cai muito, cai muito, cai muito, cai muito. A classificação geral ABC pode cair para técnico de farmácia. Perdão, técnico de farmácia. Agora, há tanto ABC quanto a XYZ. Para farmacêutico vai cair questões mais aprofundadas. De maneira geral, a gente precisa saber, o técnico de farmácia precisa saber o que é e a classificação de geral. Né? Não precisa saber detalhes afincos, dependendo da prova. Né? Às vezes tem provas que vão cobrar mais ou menos, mas é interessante saber pelo menos a classificação geral. Né? A classificação ABC ela vai ter a importância dos materiais baseada na quantidade utilizada e no seu valor. Né? Determina os produtos por nível de importância. Né? Então, na verdade, não é precisam ser comprados com urgência, né? É nível de importância. Então, nesse caso, a gente vai ter ali errado. Né? Essa afirmativa está errada. Interessante, é uma questão boa, né? Uma afirmação simples pode fazer a gente cair, né, gente? Interessante. Vamos lá, próxima questão. Uma coisa interessante é que na classificação ABC você tem ali um gráfico, né? Cadê aqui? Você tem um gráfico com uma porcaria, mas é um gráfico, em que você tem ali A, B e C, né? E aí você tem os A, que são controlados regularmente e rigidamente, contados regularmente e rigidamente, eles são mais controlados, né? O B, contados com certa regularidade, seriam mais ou menos controlados, né? O B, intermediário, vamos botar assim, e o C, contados com menor frequência e controlados de forma mais branda. Né?
Então, a gente pode pensar aqui um medicamento. Não vou dar exemplos, não, mas para a gente não perder muito tempo. Mas é basicamente isso. Mas leiam sobre classificação ABC. Isso é importante, cai muito em prova. Tá? Beleza. Também é a regra 80-20. Regra de Pareto, né? Isso é importante. Isso é muito usado em controle de estoque. Farmácia ou outros locais que tenham controle de estoque, tá? Que façam gerenciamento de produtos. Vamos lá. Próxima questão. Considerando a quantidade do controle de estoque. Finalidade, desculpa. Finalidade do controle de estoque é manter a informação confiável acerca dos níveis de movimentação. Blá, 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 mesma coisa da anterior, né? Julgue os itens que se seguem. Um controle de estoque eficaz permite o melhor acondicionamento e a embalagem do medicamento. Pô, interessante. Sim, é bem tranquilo, né? É isso aí. Tem uma série de regras de acondicionamento, né? Tem aquela questão da parede, tem que ter temperatura, você não pode, tem que ter uma distância do teto, tem que ter uma distância das paredes, não pode colocar no chão, tem que colocar no pallet, né? Dependendo do local, não pode ser pallet de madeira, tem que ser um pallet de plástico e tudo mais, né? E isso é muito importante, cai muito em prova. Cai muito em prova. Isso aqui pô, é facinho de errar. Cai muito em prova. Beleza, vamos partir para as próximas questões. Vamos lá. A respeito dos princípios gerais de segurança do trabalho, no trabalho, julgue os itens seguintes. Produtos inflamáveis, cáusticos, corrosivos e explosivos né, não podem ser armazenados no laboratório de manipulação de medicamentos. Pô, essa questão aqui é interessante. Não podem. Não. Não pode mesmo não. Né? É isso mesmo. O que é interessante, né? Mas realmente não pode, porque aí você pode ter um problema, né? Um problema, né? Você pode só tocar fogo no seu laboratório, né? Mas tudo bem, tranquilo. Vamos lá. Próxima questão. Considerando que uma farmácia de manipulação de certa região em função de abastecimento planejado e previamente informado, ficará 3 dias consecutivos sem ter acesso ao fornecimento de água potável, julgue os itens que se seguem. Uma alternativa plausível e legalmente amparada seria a farmácia armazenar água já destilada, vamos lá, já destilada, para uso como recipiente em formulações magistrais durante os 3 dias da interrupção do fornecimento. Sim, é isso mesmo, está correto. Aí, você vai ter ali essa questão da a RDC 66, né? 66 de 2007. Com a porcaria isso aqui. 66 de 2007. Ela vai ditar essa questão do armazenamento, né? A questão da água purificada, ela pode ser armazenada por 24 horas, né? E tem toda uma questão ali, né? Bom, a farmácia não diz como é que vai ser armazenada, mas ela tem uma série de requisitos, né? Tem que ser armazenada em movimentação e a questão da movimentação, tem temperatura também específica, 80 graus Celsius. Então, tem que ficar atento a isso. Mas, de certa forma, ela pode armazenar isso. Legalmente falando, ela pode fazer isso. Né? Até a água purificada pode ser armazenada, tá, gente? É uma questão boa, né? Uma questão interessante mesmo. Mas aqui é a farmácia magistral. Né? Então, beleza. Vamos lá. Dê uma olhada na RDC 66, que é interessante. É sempre bom dar uma lida. Né? Vamos lá. Próxima questão. O extrato é a preparação de consistência líquida, sólida ou intermediária obtida a partir do material animal ou vegetal, de acordo com a sua consistência, classificado como extrato fluido, mole e extrato seco. Show de bola. A segunda alternativa aqui apresenta o solvente que não deve ser utilizado para obtenção de extrato mole com aplicabilidade como insumo farmacêutico. Bom, interessante. Vou repetir isso aqui. Não deve ser utilizado para a obtenção de um extrato mole com aplicabilidade como insumo farmacêutico devido ao seu teor de toxicidade. Vamos lá. Água tóxica? Não. Bom, ninguém está falando de água contaminada, né? É só água, né? Vamos até o que está escrito aqui. Então, beleza. Etanol 70% também não é. Água e etanol também não é.
Pô, metanol, né? Metanol. Etanol 99,8. Não, esses aqui são amplamente utilizados na farmácia, né? Essa mistura aqui, etanol 70%, 99,6, eles são amplamente utilizados. Então esses aqui não. Aqui são utilizados. Agora o metanol não. Metanol não é utilizado para fins farmacêuticos. Então cabe certinho aqui a aplicabilidade como insumo farmacêutico. Então é isso mesmo, gente. É o metanol, né? MLH, né? É isso aí. Beleza. Partir para a próxima questão. Vamos lá. Uma recomendação importante para a obtenção de tamização, perdão, importante para a operação de tamização é o ato da mesma não se deve executar movimentos bruscos ou golpes violentos. Sim, tá certo. A cenário alternativa que apresenta outra recomendação importante que deve ser seguida durante o processo de tamização. Vamos lá. Então, beleza. É outra recomendação. Então, tranquilo. Vamos lá. Não se deve agitar o líquido. Não. Tamização, processo de separar. Você pode usar para separar ou para poder. Pode, né? Não quer dizer que seja indicado para isso. A indicação é para você poder fazer, resumindo, assim, bem grosseiramente falando, peneirar, né? Você vai ter ali um tamanho, né? Uma malha específica, né? Sei lá, 0,95 micrômetros. E aí essa malha vai gerar partículas com 0,95 micrômetros. Então, é isso. Então, é sólido. Então, não deve agitar o líquido antes. Então, isso aqui está errado. O processo de passagem é mesmo através da malha de separação. Não, então já não é A. B. Não se deve forçar a passagem de pó, assegurando que somente grânulos cujo diâmetro é ligeiramente inferior à abertura da malha passem. Sim, isso aqui está certo. Vamos lá, ele quer a alternativa que é. Então, beleza, que a alternativa é certa. Então é B, mas vamos ler os outros aqui também. Não se deve verter o líquido, também não é líquido. Abrupta, mas se fosse pó, também não se deve verter o pó de forma abrupta. Então, beleza, já não é essa aqui, mas por causa do líquido, mas se fosse pó também já não seria. Quando o processo de separação envolver líquido immiscível em outro, não se deve agitar demasiadamente o balão de separação. Pô, balão? Nada a ver, eu de longe. Isso afetará profundamente o tempo de separação da emulsão formada. Não, isso aqui é outra coisa. Não se deve proceder a um processo prévio de centrifugação imediatamente antes da tamização. Isso aqui também não. Não se deve um processo prévio. Mas na verdade, você não vai pegar o tamiz, né, e colocar ali o bloco, né, um negócio grosseiro em cima do tamiz. Né? Você vai ter que ir para o grau epistilo, ir lá, macerar, aumentar a área superficial do produto ali, para depois colocar no tamiz. Ninguém coloca de primeira, né, um bloco. Você não pega ali um bloco de um material, de um pó qualquer compactado e taca no tamiz. Você vai até estragar a malha do tamiz. Né? Então, na verdade, aqui a questão a letra é a B. Né? É isso mesmo. Não se deve forçar a passagem de pó, assegurando que somente os grânulos com diâmetro ligeiramente inferior à abertura da malha passem. Qual é o procedimento? Você vai fazer o quê? Você pega o pó, aí você vai para o grau epistilo. Né? Você vai para o grau epistilo. No grau epistilo, você vai diminuir a área superficial do produto, né? Aí diminui o tamanho das partículas. Aí depois você vai para o tamiz. Aí depois que você estiver no tamiz, ainda tem grânulos, né? Ainda tem vamos botar assim, pedaços grandes, né? A minha área de superfície ainda não está o suficiente que eu quero. Então, beleza, você volta para o grau epistilo, repete o processo assim até você conseguir passar o pó todo. Você não taca de primeira, entendeu? É isso, esse é o processo. Então, letra B. Questão boa, questão de laboratório. Né? Tem que ser, essa é a questão de bancada. Questão boa, questão boa. Vamos lá, próxima questão. Vamos lá. A respeito dos princípios gerais de segurança do trabalho, julgo os itens seguintes. O acesso à área de manipulação de medicamentos é restrito a pessoas autorizadas devidamente paramentadas. Sim, perfeitamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Até o pessoal da limpeza, extremamente importante, tem que estar paramentado, né? Tem que ter, às vezes tem locais que você tem que usar capote, né?
pessoal chama de capote, outros de avental, e daí mais. Não importa o nome, mas tem que estar devidamente paramentado. Qual é a paramentação? Depende da área que você vai entrar. Então, cada área é uma área, dependendo do grau, né? Então, beleza, é isso aí mesmo. Beleza. C de certo, né? Próxima, julgo seguinte, relativo ao controle físico ou químico de farmácia e manipulação. A contaminação cruzada acontece exclusivamente entre matéria-primas. Não, tá errado. Acontece entre matérias-primas. Então, matéria-prima, acontece entre, vamos lá, botar assim, produto farmacêutico e matéria-prima e produto farmacêutico, produto farmacêutico. Por isso que nas farmácias de manipulação, às vezes você tem vidrarias que são utilizadas para poder manipular um certo produto que só são para aquele produto devido ao alto grau de contaminação. A chance de contaminar. Entendeu? Você tem legislação para isso. Então, você tem que ter uma vidraria específica para cada produto, em alguns casos, né? Para aquele produto em alguns casos. Então a contaminação pode se dar nesses casos aqui. Por isso que você tem que ter uma correta higienização, um controle do ar, controle do filtro que você está usando, o filtro EPA tem que estar devidamente na validade, tem toda uma série de questões de controle para que você possa garantir isso aqui. Quer dizer, perdão, garantir que não vai haver isso aqui. Você não vai ter contaminação entre matéria-primas, entre produto e matéria-prima, ou produto-produto, entendeu? Isso é interessante. Se você, vamos imaginar ali, você pega ali um grau epistilo que você vai utilizar para a fabricação de produtos de losartana, por exemplo. E outro que você vai usar, e você, ao invés, na mais preguiça, você vai lá, esse aqui é losartana, e esse aqui, sei lá, mildarona. A mildarona. Todos os dois são pós brancos. E aí, como é que faz? Se você não tiver a correta higienização, você pode fazer a contaminação, né, entre esses dois aqui, que dá um problema sério, né? Problema sério. A gente tem que ter esse tipo de controle, tá, gente? Vamos lá. Próxima questão. Considerando que a finalidade do controle de estoque é manter a informação confiável acerca dos níveis e movimentação física e financeira de estoques necessários ao atendimento da demanda devido, evitando-se a superposição de estoques ou desabastecimento do sistema, julgo os itens que se seguem. Beleza, tranquilo. No cálculo de consumo médio mensal, gente, isso aqui é interessante também, de um produto, deve ser consideradas eventuais saídas por empréstimo para uma instituição. Show de bola. Bom, não sei se o pessoal tem que lembrar, isso aí não tem jeito, tem que lembrar o que é o consumo médio mensal. O nome é bem sugestivo, é o consumo médio mensal de um determinado produto. Então, se você tem, imaginar um produto A, que sai, sei lá, 5 por dia, então você vai ali, digamos que isso se mantém estável, então você vai fazer o quê? Você vai pegar a saída dele, né? Isso vezes 30, daria 150, né? 150 por mês. Aí digamos que você tenha, vamos jogar aí, só fazer um cálculo. O CMM ele é quanto mais confiável, quanto maior a sua zona de amostragem. Então, se você tiver um consumo médio mensal de 10 anos, ele provavelmente vai ser muito. Isso sem considerar questões sazonais, né? Questões que vão envolver uma variação já prevista. Né? Assim, é uma medida interessante? Mas não é a principal forma de controle de estoque e também tem que considerar que tem a sazonalidade. Né? Essa questão é também importante, que é, por exemplo, no inverno, determinado medicamento pode sair mais em detrimento de outro. Né? Ou então um medicamento no verão, a gente pode ter muita infecção viral, né? Sei lá, dengue, o cara vai ter que tomar vai ter que utilizar certos medicamentos em relação a outra patologia, né? Então, beleza. Tá aqui, aí você tem 150 por mês. Aí vamos imaginar você vai fazer um CMM de 10 meses, né? Para facilitar a conta aqui. Então aí você vai ter, digamos que foram 150 todos os 10 meses, seria 150 vezes 10, dividido pelo número de meses que você está colocando, né? Então, beleza. Botou aqui, seria 150. Seria 150 o teu CMM.
Então, se o teu CMM é 150, se você tem ali uma saída por empréstimo, aí você empresta 50, vai ter uns 50 a menos do teu estoque. Isso é importantíssimo. Então, tá certa a questão. Tem que considerar isso mesmo, tá? É importante ler sobre CMM, tá, gente? Então, beleza. Vamos lá. Próxima questão. O fármaco albendazol é praticamente insolúvel em água. Show de bola. Ainda assim, é comercializado em veículo aquoso na concentração de 40 mg por ml. Em embalagem contendo um frasco de 10 ml. Show de bola. Isso é um velho conhecido da gente, né, gente? Né, pessoal? Vamos lá. A respeito dessa formulação, julgue-se a seguir. Esse medicamento é um xarope, ou seja, uma forma farmacêutica líquida que contém partículas dispersas do fármaco para a dispensação oral. Tá, vamos lá. O albendazol é uma suspensão, né? Como o próprio nome já diz aqui, o albendazol é praticamente insolúvel em água, ainda assim comercializado no veículo aquoso, com exceção disso aqui. Embalagem contendo... Esse medicamento é um xarope, ou seja, uma forma farmacêutica líquida que contém partículas dispersas do fármaco na administração oral. Então, isso aqui está errado. Ele é uma suspensão. Suspensão oral. Comercializado em 40 mg por ml, totalizando 400 mg. Então, é isso aí. Então, está errado. Não é xarope. Xarope é outra coisa. Vamos lá. Próxima questão. Na maioria dos casos, a molécula do fármaco interage com um ativador, isso aqui vai ser interessante para a gente responder, ou inibidor, cuja molécula específica no sistema biológico que desempenha um papel regulador. A cenário alternativa que completa a correta e sequencialmente afirmativa anterior. Então, beleza. Então, é só pensar. A molécula de fármaco interage como, não é com, é como. Então, com quem ela vai interagir? Como ela vai interagir? Então, é só a gente pensar naquele conceito básico, né? Agonista. Então, beleza. Primeiro aqui é agonista. Ou inibidor. Então, antagonista. Beleza. Essa é a nossa dupla aqui. Vamos conferir. Agonista receptor? Não. Porque ele interage como, não com. Se fosse interage com, aí seria um receptor, né? Aí, bom, para técnico de farmácia, essa questão vai estar dessa forma mesmo, assim, não botando mais conceitos mais pesados de farmacologia, né? Porque aí você poderia mexer aqui se você tirasse esse com, botar esse como e colocar com, né? Que aí o teu receptor ele pode ter uma função ativadora de um determinado sistema ou uma função inibitória. Isso aí vai complicar a vida, mas nesse caso aqui, a agonista está certa, mas receptor não. Receptor está errado, a agonista está certa na outra? Também não está, está errado. Então isso aqui já tirou duas. Antagonista, agonista. Então quem é o ativador? É agonista. Então no caso aqui seria o contrário. Mas então está errada a questão. Isso aqui está errado. Agonista, antagonista. Beleza. Essa questão. Tranquilinha. É só ler devagar, gente. Leu devagar, essa questão tá fácil, mas é só ler devagar, né? Partir para a próxima questão. Beleza, gente? A próxima questão. Vamos lá. Como se sabe, o estoque de segurança ou estoque mínimo é a quantidade de cada item médico hospitalar. Então, beleza, estoque de segurança ou estoque mínimo. Beleza. Também é interessante ler sobre isso aqui, sobre esses conceitos aqui, assim como também do CMM, como na questão anterior. Então, beleza. Vamos lá. O estoque mínimo depende do custo anual e do capital investido? Não. Na prática pode depender, mas aqui é teoria. Então, na teoria não depende. Nem do custo anual, nem do capital investido. Então, beleza. Independe do tempo de abastecimento? Não, pelo contrário. Depende do tempo de abastecimento. O teu estoque mínimo vai ser aquela quantidade mínima que você tem para ressuprimento. Um outro nome para isso é estoque de ressuprimento, que é o tempo que vai demorar entre você comprar e receber, né? É claro que muitas vezes a gente não faz a compra, né? Um órgão, assim, você está trabalhando com um órgão municipal, ou um órgão público, né? Não é você que vai fazer a compra, mas você pode, entre o tempo de você enviar o pedido e receber. Então, beleza. Depende. Então, essa questão aqui não é.
deve ser mantido como reserva para garantir a continuidade do atendimento. Pô, perfeito. É isso aqui. 3 só. Então 2 errados e 1 certo. Então vamos lá. Apenas 1? Não. Apenas 2? Não. Apenas o item 3? É isso aí. 1 e 2 estão todos. Então beleza. É C. Letra C. Apenas o 3. Tá, gente? Show de bola. Questão interessante. Vamos para a próxima questão. Considerando que a finalidade do controle de estoque é manter a informação confiável acerca dos níveis de movimentação física e financeira de estoques, necessário para atendimento à demanda, evitando-se a superposição de estoques ou desabastecimento do sistema, julga os itens que se seguem. O tempo de reposição de determinado medicamento que demore 15 dias entre o período de compra e entrega pelo fornecedor é igual a 1. Não. Aí não faz o menor sentido. Porque se o tempo de reposição desse determinado medicamento demora 15 dias, o tempo de reposição, né? O tempo de reposição é tempo, não quantidade de estoque. Ele está botando aqui. O tempo de reposição de determinado medicamento que demore 15 dias entre o pedido de compra e entrega pelo fornecedor é igual a 1. Não, está errado. É igual a 15. Né? Isso aqui vai ser igual a 15. Porque se o teu tempo, se ele demora 15 dias para chegar, o teu tempo de reposição é de 15 dias. Você tem que ter estoque para atender 15 dias até ele chegar. Entendeu? Beleza, questão interessante. Mas fácil, mas interessante. Vamos lá. A respeito dos princípios gerais de segurança do trabalho, julga os itens seguintes. O funcionário enfermeiro não pode ser afastado definitivamente de suas atividades, salvo por atestado médico periciado pela medicina do trabalho. Não, tá errado. Assim, tudo bem, eu botou aqui enfermeiro, mas, sei lá, posso botar aqui farmacêutico. Né? Farmacêutico. Ou funcionário qualquer. Na verdade, a função do funcionário não importa. Mas a questão é que ele não pode ser afastado definitivamente das suas atividades, salvo para atestado médico periciado pelo nome. Pode ser mandado embora por outro motivo. Quer dizer, ele pode ser afastado por outro motivo. Né? Ele pode... Não, então, realmente, a questão aqui é errado mesmo. Né? Mas aqui é tranquilinha. Não tem muito a ver com a farmácia, mas é isso aí. Então, essa questão aí. Né? Bom, nesse caso, a gente encerra por aqui. Vídeo curto, mais prático, né? A gente encerra por aqui. E fiquem atentos aí nos próximos vídeos, que a gente vai continuar com essa série aí, né? De resolução de questões, tá, gente? Valeu, gente. Obrigado. Não esqueça de curtir e compartilhar.